Tudo bem com vocês? Sou o Márcio, é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Ethereum, o gráfico diário. Vamos analisar aqui o que ocorreu no Ethereum nos dias 10, 11 e 12, segundo a estratégia aqui do canal que eu acompanho em relação ao Ethereum. Lembrando que essa estratégia é uma forma didática de nós entendermos, né, a variação e a locomoção desse preço aqui dentro do gráfico em função do Ethereum. Lembrando que não é uma indicação de investimentos, mas essa estratégia que eu acompanho na minha conta real do Ethereum, tá bom? É uma estratégia bem específica, com pontos de entrada e saída bem específicos, e depois nós vamos avaliar alguns padrões do preço, lembrando que no decorrer desses vídeos eu abordo vários padrões em relação a formações gráficas e formações técnicas, e eu vou trazer a vocês só os padrões que tiveram algumas movimentações interessantes. Então vamos lá. Em relação à estratégia do canal, didaticamente o nosso preço médio está nesta linha verde, ou seja, dentro da estratégia abaixo do meu preço médio eu compro. Compro aonde? Em fundos e em dojis, tá bom? E nós identificamos esses pontos através de linhas, cada linha dessa tem uma coloração. Na coloração da linha azul, gráficos diário, na de linha laranja, gráfico semanal, e a linha preta, gráfico mensal. Tudo bem? Então, isso é só para que a gente entenda aí, independente do gráfico que você tiver, cada linha dessa eu já sei, olhando para a linha, eu sei que essa é mensal, essa é o gráfico semanal e essa é diário. Então, facilita o entendimento e a análise. Bom, vamos lá. Em relação a isso, olha, o preço atingiu mais algum ponto que eu marquei, ponto de entrada? Não, não atingiu. Então, o que eu tenho que analisar agora? Eu tenho novos fundos e doji para marcar? Tenho sim. Neste dia aqui, no dia 8 de julho, esta barra determinou mais um fundo aqui. Se determinou mais um fundo, o que eu tenho que fazer em relação à estratégia? Pego a grade que representa as marcações dos pontos específicos, coloco na mínima e na máxima da barra que determinou este fundo, tá bom? E a partir daí eu coloco as linhas que eu acabei de dizer a vocês, né? Como estamos no gráfico diário na cor azul. Então vamos lá. Todos esses pontos que são pontos de compra, sim, quando o preço retornar para cá e se retornar, eu compro. Reparem que o preço quase atingiu esse ponto, tá bom? Então eu vou marcar aqui este ponto especificamente. Se eu der um zoom, vocês reparem que ele não atingiu, tá bom? Este ponto eu vou colocar a linha na cor azul, que representa o diário, vou travar esta linha. Então, se o preço retornar para cá, no momento que ele retorna, didaticamente é ponto de compra. Tudo bem? Então, aqui em 50% eu sempre coloco na linha tracejada, porque 50% de todos os movimentos que são importantes são pontos de parada do preço e possível reversão. Então, se eu entendo isso, eu tenho que deixar isso claro para mim no gráfico, tá bom? Por isso que eu coloco como linha tracejada. Marcado os pontos aqui, perfeito, olha só. Se o preço retornar para estes pontos aqui, eu faço a compra. Claro que estamos num gráfico didático, didaticamente, ponto de compra e assim por diante. Nós já marcamos aqui, temos mais algo a marcar? Sim. Lembram que eu falei a vocês, eu compro em fundos e em doji. Olha só um doji aqui, tá bom? Por que doji? Porque é uma barra importante, tá bom? No canal eu repito isso várias vezes. Então essa barra eu marco sim. Como eu marco esta barra? Tá? Eu marco ela, se o preço vir de cima para baixo, eu marco na máxima e marco no corpo dele. Na máxima dele aqui eu marco com a linha pontilhada na cor azul, na máxima dele. Se o preço retornar para cá, eu compro. O corpo dele eu marco na linha tracejada na cor vermelha. Por que cor vermelha? Porque a cor vermelha me informa atenção, ou seja, é um ponto
porque eu entendo que há uma possibilidade, probabilidade, quando o preço retornar para cá, de neste ponto ele bater e recuar, e algumas vezes até reverter o movimento que ele estava fazendo. Se ele vinha de cima para baixo, ou seja, em baixa, ele começa a fazer movimentos de alta. Isso acontece muito em pontos de doji. Tranquilo? Tá bom? Doji é um ponto importante aí. Então, dentro da estratégia, já tem os pontos marcados? Sim, pessoal. Essa estratégia, ela nos dá alguns pontos, né? O gráfico diário me dá vários pontos de entrada, tá bom? Mas não se esqueçam que essa estratégia, para quem está acompanhando, eu entro apenas no Ethereum com 0,10% do capital que eu estou disponível a operar. É pouco? Claro que é pouco, mas para estratégia não é pouco, porque ela dá vários pontos de entrada aqui. Tranquilo? Então, acima da verde eu vendo nos pontos e abaixo eu compro. Assim como eu tenho pontos de entrada abaixo do preço médio, a minha saída também eu tenho vários pontos. Por quê? Porque essa estratégia ela me permite pegar a oscilação do preço. Neste momento aqui, eu venho comprando, quando o preço vem para cá, eu vou saindo parcialmente conforme os pontos da estratégia. E quando o preço retorna abaixo do meu preço médio, novamente eu tenho um ponto de entrada aqui. Então eu vou fazendo com que esse meu preço médio tenha uma queda deste preço médio. Quando efetivamente o Ethereum engatar, né, a tendência de alta dele, aí claro que aí eu vou fazer a opção de não fazer as saídas aqui e permite que o preço desenvolva um pouco mais. Mas quando o preço está margeando aqui a minha linha ou o meu ponto de preço médio, eu deixo que a estratégia faça com que o meu capital ele cresça em função das minhas entradas, as minhas saídas. Eu tenho saídas aqui com lucro e eu reentro aqui com este lucro nesses pontos de entrada aqui. Tranquilo? Basicamente a estratégia é desta forma, falando bem simplificadamente, mas para quem tiver mais interesse é só olhar os vídeos do canal, lembrando que não é indicação de investimentos, e sim nós estamos didaticamente entendendo qual é a ação do preço num gráfico, percebendo os momentos de parada, onde ele bate, tem a tendência de retornar, aonde são pontos importantes de entrada e assim por diante. Essa estratégia nos permite esta visão. Tudo bem? Bom, como hoje é domingo, dia 12 de julho, fecha também o gráfico semanal. Esse gráfico faltam ainda umas 6 horas para o fechamento do gráfico semanal, mas a gente já consegue avaliar aqui dentro do gráfico semanal se vai haver algum ponto que a gente possa marcar aí as entradas ou não. Bom, se a gente perceber aqui, eu já tive um fundo que ocorreu nesta barra aqui, tá bom? Onde nós já fizemos as marcações aqui das entradas. E eu tenho esta barra aqui semelhante a um doji, que representa como se fosse um doji aqui, aonde a hora que essa barra atingiu aqui, didaticamente aqui era um ponto, que eu já retirei esse ponto, mas a hora que o preço atingiu aqui era um ponto de entrada. Tranquilo? Então, se a semana que fecha hoje às 21 horas fechar próximo a isso daqui, eu tenho novos pontos para marcar? Não, não tenho novos pontos para marcar. Então, se eu não tenho pontos no diário e no semanal para marcar, o que nós vamos fazer? Vamos nos padrões que nós temos visto aí durante esses dias também. O que este padrão ele me demonstra aqui? Uma provável formação de um canal lateral. O que acontece? Canal lateral. Qual que é o padrão do canal lateral? Bate em cima, vem para o meio, embaixo, vai para o meio, tenta ir em cima. Provavelmente, se ele não rompe, ele vai voltar para o meio. Por quê, pessoal? Porque um canal lateral, né, ele nos mostra também uma indefinição do preço para que aconteça algo diferente do que esta lateralidade me mostra aqui. O que eu preciso, pessoal? O que eu preciso que o preço faça para que a gente entenda que essa lateralidade ela pode se encerrar? No momento que o preço romper o canal lateral, normalmente ele
testa e ele rompe, inclusive rompendo e fechando acima do topo que ele for formar após o rompimento do canal lateral. Então eu necessito algo parecido com isso para entender que o preço tem uma probabilidade e possibilidade maior de ir para cima, de alta, porque ele rompe esse canal lateral testando e vai embora. Bom, em contrapartida, para baixo a mesma coisa. Se o preço romper o canal lateral para baixo, geralmente ele testa o rompimento e ele der segmento na baixa, inclusive rompendo o fundo que ele formou após o rompimento, né, desta mínima deste canal lateral, eu entendo que o preço vai dar segmento à baixa. Então eu necessito de algo parecido a isso para entender que o preço vai sair dessa lateralidade. Senão ele vai continuar nesse range aqui, ele vai ficar por aqui. Por quê, pessoal? Reparem que o preço ele tem um padrão, pessoal. O preço ele sempre tenta rompimentos. E a continuidade de um preço são através de rompimentos. Então o que o preço faz? Ele vem até aqui, tentou romper aqui o canal, ele retornou o centro do canal, ele retornou e deu continuidade. Qual que é o padrão dele? Vim romper o fundo. Ele conseguiu romper? Não, ele tentou uma vez, duas, três, quatro, cinco, tentou 6 vezes romper o fundo. Ele conseguiu? Não. Se ele não conseguiu, ele não vai bater mais cabeça. O que ele vai fazer? Tentar romper o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? O meio do canal. Olha só, ele rompeu, ele nem testou o meio do canal, ele já rompeu, recuou um pouquinho, o que ele fez? Tentou romper o topo do canal. Conseguiu? Não. Qual que é a tendência se ele não consegue romper? Ou ele vai ficar tentando mais algumas vezes, ou ele vai para o próximo ponto. Qual o próximo ponto? O meio do canal. Ele conseguiu ir até o meio? Não. Ele está tentando novamente romper aqui. Então ele pode ficar aqui. A mesma coisa que ele fez aqui, mais alguns dias tentando romper aqui, ele pode, pessoal. Se ele não conseguir, o que ele vai fazer? Ele vai vir tentar romper o meio do canal. É esse o padrão do preço. Aí ele conseguiu romper, ele vai tentar novamente romper esse fundo aqui. Tá? Se ele não conseguir, aí ele vai tentar romper tanto o meio quanto o topo do canal. O preço vive fazendo isso. Por isso que muitas vezes o preço pode ficar em lateralidade durante muito tempo, porque é este o padrão do preço. Ele tenta fazer rompimentos. Ele tenta, não consegue, vai para o próximo. É assim que o preço se movimenta. Então, para sair desse meio, para sair deste padrão, necessito de algo parecido com isso. Então, se ele fizer algo parecido com isso, eu entendo que nós vamos ter alta. Se ele fizer algo parecido com isso, nós entendemos que ele vai continuar a queda. Tranquilo? Então, enquanto o preço não me demonstrar algo parecido com uma dessas duas opções, o preço vai continuar nessa lateralidade. Mas nós temos alvos tanto para cima quanto para baixo e alvos importantes. Então, vamos ver o próximo padrão. Esse padrão aqui, pessoal, olha só. Lembram que alguns dias atrás, uns bons dias atrás, eu já passei esses alvos a vocês. Falei, pessoal, o preço tem alguns alvos. Então, esses alvos, primeiro eu tenho este alvo e este alvo. Olha o que o preço está fazendo. O preço não conseguiu romper aqui embaixo, ele vai tentar romper a parte de cima. Tentou uma vez, duas, está tentando aqui. Só que aqui atrás, ó, quando nós estávamos aqui atrás, se vocês voltarem os vídeos até esta data aqui, por volta dia 24, 25, 26 de junho, vocês vão perceber que eu já havia colocado a vocês os alvos que o preço tinha, este alvo e esses dois alvos, aonde eu já disse a vocês lá atrás que eu não vejo o Ethereum passando deste ponto dentro dos padrões do preço e o que o gráfico me mostra a partir deste ponto aqui, a possibilidade, probabilidade do Ethereum é continuar a tendência de baixa dele.
Ele pode continuar aqui por enquanto? Claro que ele pode. Como eu disse a vocês, ele tem alvos. Assim como aqui atrás nós já havíamos falado da possibilidade de ele atingir este e este alvo, foi o que ele fez. Só que ele está aqui, ó. Ele está margeando. Por que ele está margeando, pessoal? Porque é doji, ó. Assim como este aqui, esse também é doji. Então, o preço está margeando aqui até o rompimento. Hoje, no dia 12 de julho, ele pode conseguir fazer o rompimento? Pessoal, até pode, faltam umas 6 horas para fechar esta barra, não fechou esta barra ainda, então não dá para a gente avaliar se ele vai fechar acima deste topo ou não, tá bom? Até porque, pessoal, olha só, aqui nós tínhamos aqui topo duplo. O que acontece em topo duplo? O preço realmente faz um recuo. E ele fez, só que ele está tentando romper. Se ele não conseguir, ele vai formar topo triplo. Pessoal, a tendência aqui, se ele romper aqui, se ele fechar aqui em cima, rompendo, a probabilidade é que ele venha aqui, nesses dois pontos. Se ele não conseguir o rompimento, a probabilidade é que ele volte para este ponto aqui, que é este doji. Reparem como ele tentou testar esse ponto e ele não chegou até o ponto, ele quase chegou até o teste. Então, se o preço hoje fechar abaixo desta máxima, eu entendo que o preço pode querer buscar tanto esta barra, que aqui é um doji, né? Ele vai vir buscar esta barra se ele cair, tá bom? Ele vai se ele cair. E após, se ele conseguir romper aqui, ele vem fazendo um teste aqui. Pode até ser um teste para ele buscar aqueles alvos lá em cima, mas o preço tende a fazer isso. Reparem, pessoal, o preço fica testando alguns dias. Se ele não consegue, cansou, esquece, ele vai para o outro alvo. É assim que o preço faz, é assim que o preço trabalha, é assim que o mercado elabora. Bom, de toda forma, o que nós entendemos aqui? O que o preço no Ethereum está fazendo, pessoal? O preço no Ethereum ele está fazendo o que aqui, pessoal? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. O que o preço quer me dizer? Qual a história? O que ele quer me dizer com isso? Ele quer vir para cima. Topos e fundos ascendentes é para cima. Só que para isso ele precisa romper esses topos aqui, tá bom? Inclusive esse de trás. Se ele fizer esse rompimento, ótimo, ele vai buscar aqui tanto a linha de tendência de baixa quanto esses outros dois pontos aqui. Tranquilo? Então a gente tem que reparar muito bem. O que o Ethereum nos mostra agora? Como ação do preço no gráfico. Como padrão em ação do preço, ele está mostrando que ele quer vir para cá, pessoal. Só que para isso eu preciso que o preço nos demonstre isso fazendo o quê? Rompendo esses topos aqui, ó. Ele necessita romper, porque se ele não romper, ele vai voltar aqui para dentro. Aí ele vai entrar aonde? Naquele canal de lateralidade, que é esse aqui que eu acabei de falar com vocês, ó. Ele vai ficar aqui dentro, ó. Então ele precisa fazer esse rompimento. Tranquilo? Por quê? Porque nós temos alvos lá em cima. Nós sabemos que nós temos alvos aqui em cima, mas dentro dos padrões. Só recapitulando, eu não vejo o Ethereum acima deste ponto. Não vejo ele acima desse ponto. Ele pode até agulhar esse ponto acima, mas se ele vir aqui, o que eu percebo? Eu percebo dentro dos padrões que o Ethereum ele vai ter e manter a queda que ele vinha fazendo. Por quê? Porque isso é um padrão do preço. Isso vai acontecer, Marcos? É certeza? Não sei. E eu não sei se é certeza, eu só digo a vocês que isso é padrão. Se é padrão, a ocorrência disso acontecer é uma ocorrência de certa forma alta. Por quê? Porque a tendência majoritária é queda. É queda a tendência majoritária. Ai, Márcio, mas você acabou de falar que ele está em topos e fundos ascendentes é para cima. Sim, pessoal, a gente está olhando aqui o micro, nós estamos olhando aqui 10, 12 dias, curto, um período muito curto, mas olhando o macro, período grande de tempo, é queda. É isso que a gente tem que avaliar. Então,
Se ele está num curto período marcando que ele tem a possibilidade e probabilidade de ir para cima, é para cá que ele vem buscar, se ele for, porque nós já entendemos que ele entrou num topo duplo e ele está provavelmente tentando formar um topo triplo, que ele pode cair a partir daí. Se ele romper aqui, ele não vai formar topo triplo, né? Formou o topo duplo, ele teve um recuo, mas não foi suficiente. Ele seguiu, ele foi embora, seguiu a vida dele. Tá bom? Reparem que no último vídeo, o que eu tinha dito a vocês? Eu sempre vou dizer a vocês, pessoal, doji é um ponto importante. Se vocês voltarem no vídeo passado, ou para quem lembrar do vídeo passado, eu disse a vocês, ó, neste dia aqui, ó, eu necessito que o preço, para entender que ele vai vir para cima, que ele feche acima do doji. Se ele fechar acima do doji, e aí, que não basta só fechar acima, ele fecha acima. Qual que é o padrão do preço? Qual é o padrão? Fecha acima, testa o doji e a partir daí ele sempre rompe o topo que ele fez e vai embora. Aí eu entendo que ele vai buscar aqueles pontos. Então eu necessito que o preço feche acima desta linha, que é o corpo do doji. O que o preço fez? Ele fechou acima. Qual que era a probabilidade e possibilidade? Ele ir para cima. Mas qual o critério? Testando o mesmo ponto e a partir dali indo embora e rompendo o topo que ele fez. Foi isso que ele fez? Não. Aí ele teve uma queda. Tranquilo, pessoal, ele teve a queda, só que com este padrão, o que a gente entende? O preço quer ir para cima, tanto é que ele fez o rompimento de novo. Reparem, ele fez o rompimento, fechou acima do ponto. O que eu esperava do preço aqui, quando ele faz isso? O que eu espero do preço? Eu espero do preço, deixa eu só tirar essas linhas aqui. O que eu espero do preço? Rompe, testa a linha, a partir daí ele vai embora. Ele não só testou, ele rompeu esta linha. Quando ele rompe, para eu entender que ele vai para baixo, eu preciso que ele teste o que ele rompeu e continue a baixa, inclusive rompendo o fundo que ele fez. Foi o que ele fez? Não, essa barra não fechou. Tudo bem, pessoal? Faltam 6 horas. Mas se ela fechar próximo aqui, ele fez algo parecido com isso? Não. Então, o que eu entendo agora, pessoal? O que eu entendo como possibilidade? Que o preço vá para cá. Tranquilo? Ai, margem, então é sinal que agora vai ser alta? Não, pessoal, eu preciso de confirmações desse padrão. Quais são as confirmações desse padrão, né? Quais as confirmações adequadas para eu entender que esse preço ele vai embora? Deixa eu só mudar essa cor aqui, colocar um azul aqui. O que eu preciso, pessoal? Sempre assim, não basta só ele bater na linha, fechar acima, fechar abaixo. Ele tem que me mostrar mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Se aqui ele não fez isso, ótimo. Aqui ele ainda fechou abaixo. Mas o que ele está tentando me demonstrar? Que ele quer vir para cima. Então eu necessito que o preço feche acima. Deixa eu só alterar esta linha aqui. Fecha acima desta linha e acima desta linha, rompendo. Eu preciso que ele rompa. Que ele rompa isso. Neste dia de hoje aqui, ou amanhã, ele pode ficar margeando aqui, porque aqui é doji, então ele pode ficar margeando aqui. Mas o que eu necessito dele para entender que ele vai para cima? Eu necessito dele que o preço faça, né, algo parecido com isso. Tá bom? Para que ele venha nesses pontos aqui. Porque se ele não fizer algo parecido com isso, se ele bater aqui novamente, tá? Se ele bater aqui, não conseguir romper, vir para baixo, pessoal, ele vai buscar este ponto, né? E se ele não conseguir se recuperar, ele vai buscar este ponto para depois ele ir embora, para baixo ainda. Perceberam como eu necessito de confirmações? Tá bom? Então, aqui, o que eu necessito para entender? Que ele vai buscar aqueles pontos. Porque, pessoal, olha, qualquer um desses pontos aqui são pontos de alvo, aonde eu entendo. O preço pode bater aqui e continuar a queda. Pode bater aqui e continuar a queda. Pode bater aqui e continuar a queda.
Na minha concepção de avaliação do preço, o Ethereum vai ter dificuldade de passar daqui, muita dificuldade. Eu não vejo o Ethereum num curto espaço de tempo passando daqui. Dentro dos padrões eu não consigo enxergar isso. Mas para que isso aconteça, eu necessito que ele renove o topo. Tem que ser topo renovado, tem que estar aqui para cima. Aí eu entendo que a possibilidade é de vir para cá. Senão ele vai buscar aqueles pontos lá embaixo, que nós temos pontos muito importantes lá embaixo. Só que antes disso, o que ele vai fazer? Ele vai lateralizar aqui dentro daquele padrão que eu acabei de passar a vocês. Vamos para um outro padrão. Agora no gráfico semanal, olha só, pessoal. Dentro deste padrão do gráfico semanal, o que esse padrão abordava? Né? A possível bandeira de baixa no semanal, essa bandeira tem um alvo, antes desse alvo eu tenho alguns suportes importantes agora, porque esses dois aqui, ó, eu só permaneci com eles, já foram atingidos, só permaneci pela importância deles, que eu comentei, pessoal, esses dois pontos são muito importantes, são pontos de parada do preço. O que o preço fez? Tentou, parou e agora está retornando. Então vamos lá. Em cima disso, dentro desse padrão, eu aguardo o preço vir no alvo da bandeira de baixa, se efetivamente se desenvolver para uma bandeira de baixa, que aparentemente já é classificada como uma bandeira de baixa, só que ela tem um alvo, está aqui embaixo. Então, o preço tem a probabilidade de atingir? Sim, ele tem. Só que não é o que ele está fazendo agora. Por quê, pessoal? Porque ele tem pontos importantes aqui também, que são pontos de alvo do preço. Se são pontos de alvo e estes alvos estão acima do preço, então esses pontos são pontos de resistência, onde o preço pode tranquilamente bater aqui e recuar, vir buscar os pontos aqui embaixo. Então, eu entendo que o preço pode bater nesses pontos? Sim, pessoal. Sim, ele pode sim, porque são alvos do preço no semanal, tá bom? E vamos lá. Se eu olhar os padrões do preço, qual é a tendência agora que eu consigo visualizar? É que o preço venha para cá, tá bom, pessoal? Ó, essa barra não fechou, ela vai fechar hoje às 21 horas, faltam 6 horas para fechar essa barra. Mas olha o que a barra fez, pessoal, vamos lá. Vamos entender a ação do preço no gráfico e os padrões. Olha só como os padrões são importantes. O preço veio, bateu nesses pontos importantes aqui. O preço ele veio, bate num ponto importante, ele recua, ele tentou romper novamente, não conseguiu. Aí o que ele fez? Olha aqui, olha esta barra importantíssima para nós, que é um ponto de atração do preço, é um imã do preço. Ele retornou neste ponto, rompendo este ponto, testou o ponto. Se essa barra fechar da forma que está hoje, qual que é a probabilidade, possibilidade? A possibilidade muito grande que ele venha para esses pontos, pessoal. A possibilidade que ele venha para cá. É o que vai acontecer? Não sei, pessoal, mas se ele vir para cá agora, se o preço vir, é para ele continuar a tendência de baixa dele. Ai, Margem, então é isso que vai acontecer? Não, não sei se é isso que vai acontecer, mas esse é o padrão que o preço me demonstra. Isso pode não acontecer, mas é o padrão. Tranquilo? Então, repare, uma coisa que eu sempre falo a vocês, pessoal, primeiro, dojis, o preço volta para ele, é um imã, sai, volta, rompe, retorna de novo, tenta romper, se não der, ele vai tentar romper para baixo de novo. É assim que o preço faz, mas olha o que o preço sempre faz. Eu só repito bastante isso, porque no momento que vocês começarem a visualizar o preço de forma diferente, a ação dele no gráfico, vocês vão perceber quais as probabilidades e possibilidades. O que o preço fez? Olha só, ele veio para baixo aqui, tentou romper de novo, não conseguiu. O que ele fez? Rompe, testa o ponto importante, que esta barra é importante, rompeu, testou, se ele fechar aqui, a probabilidade é ele vir aqui, ó.
Essa é a maior probabilidade. Vai vir? Não sei, mas esta é a maior probabilidade. E por que que é a maior probabilidade para vir aqui? Por causa desses pontos, pessoal. Olha só o que nós temos aqui, doji, doji. Nós temos pontos importantes. Lembra que eu sempre falo a vocês, pessoal, doji é ponto de imã. O preço rompe, retorna, nem que se for para fazer um teste para continuar. Então, o que que eu vejo hoje aqui, pessoal? Olha, o que que eu visualizo? Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas eu visualizo isso como padrão, porque é o que o preço sempre faz. Ele rompeu esses 3 pontos importantes, rompe. O que que eu estou aguardando do preço agora? Pessoal, o que que eu sempre repito a vocês? Pessoal, o preço pode passar desgovernado por pontos importantes, só que no mínimo o que ele faz é retornar para testar o ponto. Então, o que que eu estou aguardando aqui? Um teste nesses pontos como padrão. Como padrão. Vai vir? Não sei. Mas se ele vir agora para cá, se ele vir, é para o preço continuar a queda dele. É certeza isso, Márcio? Não, não é certeza. Você está coberto de certeza? Não, de nenhuma forma. Eu só estou dizendo a vocês os padrões. Isso é um padrão, não é certeza. Ah, o preço vai vir aqui que ele vai. Não, pessoal, de forma nenhuma. Isso é um padrão. Qual é o padrão agora? Pessoal, padrão que eu visualizo vindo para cá. Esse é o padrão. Qual a tendência majoritária? Para baixo. Então se a tendência majoritária é para baixo, ele pode não vir aqui? Claro que ele pode não vir aqui. Ele pode dar continuidade à queda, mas o padrão é vir aqui para testar. Este é o padrão, tá bom? Se o padrão vai acontecer ou não, eu não sei. Eu só sei que o preço tem tanto alvo para baixo quanto alvo para cima, que é aqui. Como padrão, preço vindo para cá. Como padrão geral de preço dentro da tendência do macro, é o preço vindo para cá. Ó. É certeza isso? Não, de forma nenhuma. Isso só é padrão. Vamos ver um outro padrão. Esse aqui é o mensal. Só lembra que eu disse a vocês, ó, lá atrás, se vocês voltarem os vídeos, pessoal, este ponto aqui, eu marquei ele bem, este ponto é ponto de parada do preço. Pessoal, é padrão do preço para esses pontos aqui, o preço ele para, ele tem um recuo ou para reversão do movimento ou para respiro. Então eu acredito que este ponto é um ponto de respiro. Eu coloquei vocês aqui atrás, alvo intermediário de parada do preço. O que que o preço fez? Ele rompeu, mas ele parou aqui, tanto é que ele retornou. Ele parou um pouco mais abaixo, mas ele retornou, mas é um ponto de parada do preço. Quanto ele vai parar a margem? 5%, 10, 15, 20 de retorno? Não sei quanto vai ser, mas a gente já entendeu que esses pontos são pontos que o preço tende a segurar. Lembrando que aonde eu vejo o preço aqui embaixo, a forma que eu falo de ver o preço é ver o padrão. Qual que é o padrão do preço em função desta queda aqui? Dentro do o padrão é vir para cá. Por quê? Porque eu tenho alvos aqui atrás de padrão do preço, que é este aqui, ó. Eu tenho este alvo de padrão do preço aqui. Então eu entendo que minimamente o preço pode vir para cá como padrão, porque é padrão. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas entendendo que esse é um alvo intermediário de parada do preço. Márcio, se é um alvo de parada, o preço pode fazer isso já que é um alvo de parada? Pode fazer algo semelhante a isso daqui, ó. Vem para cá, daqui ele pega e vai embora e reverte isso. Claro, se é um ponto de parada do preço, é um ponto de possível reversão. Pessoal, sim, é um possível ponto de reversão, mas eu não vejo dentro dos padrões o preço revertendo agora. Eu não vejo ele revertendo agora. Não nesta posição e nesta condição. Eu vejo possivelmente, né, uma reversão a partir deste ponto.
daqui para baixo eu vejo uma possível reversão da tendência de baixa, tá bom? Neste ponto, se vocês me perguntarem, sim, a partir daqui eu vejo uma possível reversão de tendência macro de baixa para alta, neste ponto aqui, ó. Neste ponto eu não vejo, mas entendendo que eu posso estar errado e erradíssimo, porque os padrões nem sempre se repetem, o que eu faço, pessoal? Eu já vou comprando conforme aquela estratégia, conforme a nossa estratégia do canal. Essa estratégia de pontos de compra aqui, eu tenho comprado na minha conta pessoal. Tá bom? Na minha conta real da corretora. Eu tenho efetuado compras aqui dentro dessa estratégia. Por quê? Porque se efetivamente, como padrão, o preço não vir aqui nesta região, que para mim essa região é a região de reversão macro de tendência para o Ethereum, eu já tenho valores comprados em Ethereum. Tudo bem? São valores menores? Claro, muito menores. Porque aqui para mim é esse ponto, mas não tem problema se daqui ele for embora e reverter. Por quê? Porque é um ponto de parada intermediário. Esse intermediário pode ser final? Pode. Eu não tenho uma bola de cristal para saber. Eu acompanho só os padrões. E nos padrões, o preço do Ethereum não parou a queda dele. Nos padrões. Se parou, nós vamos saber um pouquinho mais para frente. Tá bom? E aí esse ponto aqui será anulado como ponto final de alvo do ciclo. Simplesmente é isso que vai acontecer. E olha só, essas marcações eu deixei já do vídeo passado, deixei essas marcações. O que eu disse a vocês no vídeo passado? Falei, pessoal, isso é um ponto intermediário, é um recuo do preço perfeito. Para onde o preço pode recuar? Para este ponto, e ele recuou. Para este ponto e ele recuou. Qual o próximo? Este ponto aqui, que ele bateu próximo. Vou dar um zoom aqui, reparem, ó, o preço bateu muito próximo desta reversão. Para onde ele pode reverter mais? Para cá. Ele tem mais pontos que ele poderia reverter? Tem, pessoal. Mas esse ponto aqui é um ponto que eu vejo só ele reverter a partir da finalização da tendência de baixa. Se agora esta barra ou as próximas começar a vir para cá e romperem este ponto de doji vermelho, que é o que iniciou toda a queda, aí eu entendo efetivamente que o Ethereum reverteu. Então, para mim, só vou entender como reversão majoritária, ou seja, não vai ter mais queda no momento que o preço romper aqui, testar, normalmente ele testa, a partir daí ele rompe inclusive o topo e vai embora. Neste padrão, na minha concepção de preço do Ethereum, aí que efetivamente houve a reversão da tendência de baixa para a tendência de alta no macro, ou seja, isso não vai cair expressivamente mais. A tendência é o preço ir, ter os recuos naturais, mas ir embora. Então, enquanto isso não acontecer dentro dos padrões do preço do Ethereum, eu aguardo ele aqui, ó. Agora, no momento que isso começar a se desenhar, isso acontecer, aí eu vou dizer a vocês, esquece esse ponto, esquece, deleta, esquece, morre esse ponto aqui. Isso não vai acontecer mais no momento que o preço me mostrar algo parecido com isso. Por isso que eu deixei essas linhas aqui desde o vídeo passado e eu disse a vocês, ó, todos esses pontos são pontos de reversão, tranquilo. Se são pontos de reversão, o que é essa reversão aqui? Ele vinha de baixa, está formando uma alta, se é reversão ele vai continuar a queda. Então, todos esses pontos que eu marquei aqui a vocês, até este último aqui é ponto de reversão. Se o preço bater aqui, ele vai ter a tendência de buscar este ponto aqui. Este ponto ele busca. Então, qualquer um desses pontos, no meu entendimento do padrão do preço no gráfico do Ethereum, bate nesses pontos, qualquer um desses pontos, a tendência é continuar a queda e vir para cá. Tá bom? É esta concepção do preço. Por quê? Não é achismo, é padrão que o gráfico já me demonstrou em todos esses anos que eu acompanho o Ethereum. Tá bom? Então, por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.